Nação Rubro-Negra, Resenha Fla Mais chegando para um vídeo importante para você, rubro-negro. Carlos Alexandre aqui na área. Hoje estou diferente, um aparato completamente diferente. Estou como toda a torcida do Flamengo devia estar. Está vendo aqui, ó, número 12? Para quem não sabe, o número 12 foi aposentado pelo Flamengo e representa você aí, rubro-negro, que acompanha o Flamengo desde sempre, desde as épocas de vacas magras e agora nas épocas de vacas grandes, de títulos importantes. Eu sempre sonhei em ver o Flamengo campeão brasileiro e só assisti o Flamengo campeão brasileiro em 2009. Vi o Flamengo ser campeão carioca, bicampeão carioca, tricampeão carioca, tetra-tricampeão carioca, campeão da Copa do Brasil, tricampeão da Copa do Brasil, e eu não tinha visto em loco, porque era muito pequeno, o Flamengo campeão brasileiro jogando futebol, né? Jogando ali no Maracanã em loco. Assisti em 2009, graças a Deus, Petkovic e Adriano arrebentaram muito. E depois, passou-se anos, nunca vi o Flamengo ser campeão da Libertadores, mas jamais deixei de apoiar, jamais deixei de ser Flamengo, mesmo o Flamengo disputando várias vezes o Campeonato Brasileiro como um coadjuvante, como um clube que disputava para não cair. Mas mesmo sendo coadjuvante, o Flamengo jamais foi coadjuvante em qualquer campeonato, porque representa muito uma nação. Somos mais de 42 milhões de torcedores e isso é ser Flamengo. Agora, é claro, eu vou destrinchar para vocês o que foi Fluminense 3, Flamengo 1, no Maracanã ontem, mas na visão de torcedor rubro-negro, de um cara que viu o Flamengo sempre não disputar os campeonatos. E agora que a gente está disputando, a gente vai contra. Quarta-feira nós temos uma baita de uma decisão. E eu não sou favorável a botar um clima de terra arrasada, a levar um clima ruim para o Maracanã. Sou favorável, sim, da gente criticar onde tem que criticar, mas principalmente torcedor rubro-negro e torcidas organizadas, da qual já fiz parte. Vamos para o Maracanã quarta-feira com o intuito de união, com o intuito de levarmos o Flamengo a mais uma final de um campeonato. E o Campeonato Brasileiro, é muito importante a gente sinalizar o seguinte: acabou mesmo? O Atlético ainda não jogou. São 11h40 da manhã, na qual estou gravando esse vídeo hoje, domingo, e o jogo não aconteceu ainda, Atlético e Cuiabá. Ah, mas o Atlético pode, se. O campeonato não acabou. Ano passado, mesmo sem treinador, nós ganhamos o Campeonato Brasileiro, nós tínhamos 11 pontos atrás do São Paulo e o Flamengo foi bicampeão brasileiro. E o Flamengo tudo bem, tem time, tem isso. Cara, eu não vou cair na pilha de dizer que o Renato Gaúcho não é um bom treinador. Eu vou sim olhar os fatos do Renato Gaúcho. Nós temos que criticar aonde o Renato Gaúcho, nosso treinador, está errando. Eu não comparo o Renato Gaúcho com o Rogério Ceni. Se lá atrás, no começo da carreira do Renato, de Madureira e Fluminense, esse sim a gente pode comparar com o Rogério. O Rogério hoje está começando uma carreira. Pode amanhã vir ser um treinador muito melhor do que o Renato Gaúcho, não há dúvida. Mas hoje o Renato Gaúcho é um técnico experimentado, é um técnico experiente e precisa aprender também com seus erros de Flamengo, porque no Flamengo ele está começando, trilhando uma carreira. E foi mal ontem, não há dúvida. O Fla-Flu ontem foi terrível para o rubro-negro. A gente vai olhar os números, eu vou comentar com vocês, vou olhar alguns trechos da coletiva do Renato e vou comentar aí com você, rubro-negro. Mas não espere de mim, Carlos Alexandre, aqui no Resenha Fla Mais, de ser o primeiro lenhador contra o Flamengo. Mesmo o Flamengo, na pior situação, vou criticar, mas vou apoiar até o fim, porque eu amo o Flamengo por ser o Flamengo. É simples assim. Então, independente da diretoria que está lá, independente da decisão que a diretoria também está fazendo, que eu acho errado, um campeonato, um jogo, você vive de adversários e a gente não pode achar todo o tempo que vai ganhar todo o jogo só porque tem time. Não, tem que entrar no campo e jogar o jogo, bater ali de frente com o adversário, assim como o Fluminense fez ontem com o Flamengo e o Flamengo não o fez. Isso a gente tem que criticar. A postura dos jogadores, a postura da nossa torcida, isso a gente tem que criticar. A torcida tem que se unir
para nós ganharmos os títulos que a gente quer. É isso que eu vou colocar aqui para você e rubro-negro. Mas, antes de tudo, vamos lá abrir os números do jogo entre Flamengo e Fluminense. Coloca na tela, por favor, e a gente vai comentar com vocês juntos aqui. Primeiro número importante foi a posse de bola. O Flamengo realmente teve uma posse de bola superior ao Fluminense. Mas o que fez com essa posse de bola, vamos ver abaixo. O Flamengo deu 16 chutes para o gol, o Fluminense deu 11, mas em direção ao gol, 6 o Fluminense. Dessas 6, o Fluminense marcou 3. O Flamengo acertou 3 ao gol e só um gol numa dividida ali, numa cagada do René e a bola entrou. E aí é onde eu falo que o Flamengo não entrou com postura de partir para cima na raça, de ganhar a bola, de disputar o jogo. O Rica Perrone falou isso no vídeo dele e eu concordo com ele. 52% das disputas ganhas foram no Fluminense, 48% do Flamengo, quase meio a meio, mas nessas disputas ganhas, o Fluminense teve ali efetividade, ganhou o jogo de 3-1, um moleque de 20 anos, 19 para 20 anos, John Kennedy, arrebentou e a gente não teve nenhum jogador ali que fosse incisivo. Everton Ribeiro, esse não jogou bem. Não jogou bem. Esse a gente tem que cobrar também. A gente cobra muito do Renato Gaúcho, mas o Everton Ribeiro sequer botava o pé na dividida. Ele não botou. Então, quarta-feira, senhor Everton Ribeiro, por favor, represente a nação. Aqui tem várias camisas que me representam em vários anos, eu posso falar para vocês. Cada uma representa um ano diferente no Flamengo. De ganhar o título ou não, está aqui. Essa me representa muito mais, que representa a torcida rubro-negra. Camisa 12 do Mengão. Né? Uma camisa que eu comprei lá atrás, lá no Maracanã, num ano que o Flamengo não ganhou muita coisa, mas ganhou o tri em cima do Vasco. Né? Ganhou o tri em cima do Vasco, precisando ganhar com 2 gols de vantagem na final, e aos 43 do segundo tempo, bola do Pet lá dentro, e o Flamengo ganhou o tricampeonato com aquele time favoritaço do Vasco. Então, o Flamengo é assim. A torcida do Flamengo gosta disso também. Claro que a gente gosta de um jogo bem jogado, um jogo plástico, o Flamengo golear e acabar com o seu adversário dentro do campo. Mas, se a gente lembrar, 2019, o Flamengo tinha raça também. O Flamengo tinha raça nos jogos que precisava ganhar. Então, o Flamengo tem que ter, assim como foi na final contra o River Plate, 2-1, aos 43 do segundo tempo, segundo gol do Gabigol. Então, é isso que a gente precisa também levar para dentro do campo. Existem 11 jogadores do outro lado. Não adianta a gente achar que a gente é o maior clube do mundo e vai ganhar todos, porque nem Real Madrid e Barcelona, no seu auge, ganhavam todos os jogos. Então, o Flamengo tem que mostrar em campo que ele é o melhor, com a raça, com a técnica e com a união da torcida. A gente tem que parar de achar que todo jogo a gente vai golear. Na minha opinião, respeito a opinião de todo mundo, mas não acho que levar por esse lado é um bom caminho para o Flamengo. Não acho. Nós temos que entrar em campo empolgados, cantando, impulsionando o time, mas respeitando o adversário e querendo que a gente ganhe do adversário em todos os números. Aí sim, fica difícil para a imprensa falar que ontem é o que a imprensa paulista quer. Desunião da torcida, crise na Gávea, Flamengo de repente ser eliminado da Copa do Brasil, Flamengo perder para o Palmeiras. É isso que você, rubro-negro, quer? Eu não quero. Eu quero o Flamengo na final da Copa do Brasil, eu quero o Flamengo campeão diante do Palmeiras e eu quero também o Flamengo disputando o Brasileiro. Só que para isso o Flamengo precisa jogar. Só que para isso a torcida também tem que parar com a sua arrogância, que não dá para ficar achando que a gente vai ganhar do Palmeiras todo jogo de goleada, que a gente vai ganhar do Atlético todo jogo de goleada, que a gente vai ganhar um Fla-Flu todo jogo de goleada. Não é, está provado o jogo de ontem. O Fluminense jogou um jogo bem jogado e venceu o Flamengo. E agora eu vou trazer um trecho, alguns trechos da coletiva do Renato Gaúcho, onde eu acho que ele foi infeliz nas suas respostas. E a gente vai comentar sobre essa. Antes, a primeira que a gente vai colocar para vocês, ele vai responder o seguinte: as pessoas querem que o Flamengo ganhe todos os jogos, e vou falar isso sobre a minha opinião do Renato, desse pequeno trecho que a gente vai trazer, um oferecimento do OneFootball e da Flá TV. Então, coloca na tela para a gente comentar com você, rubro-negro. Bastante satisfeito pelos problemas que a gente vem tendo, com desfalques de jogadores na seleção, com jogadores no departamento médico,
E mesmo assim, o Flamengo, em 3 competições, ele está na final da Libertadores. Quarta-feira a gente tem mais 90 minutos, que a gente tem chance de colocar o clube em mais uma final. Sabemos que o jogo vai ser difícil também quarta-feira, mas é uma chance que nós temos. E estamos brigando pelo brasileiro. O brasileiro fica, digamos assim, cada vez mais difícil. Mas qual é o clube que disputa 3 competições e ganha as 3 competições? Então, no momento que você fala, se o Flamengo precisa melhorar, sim, o Flamengo, lógico, sempre precisa. Bom, esse é o ponto que eu queria trazer para vocês. Qual é o clube que ganha as 3 competições, senhor Renato Gaúcho? O Flamengo. O Flamengo ganha as 3 competições. O Cruzeiro já ganhou 3 competições. O São Paulo já ganhou 3 competições. O Grêmio lá atrás já ganhou 3 competições. O Corinthians, o Palmeiras. O clube que tem maior estrutura técnica e tática e física tem condição de ganhar as 3 competições. Agora, nesse momento, nessa questão do Renato, é que eu acho que ele erra e ele acaba levando um peso para ele nas escolhas dele. Ao passo que ele escolhe o René, que é um jogador limitado tecnicamente, que ele não dá opção ofensiva. Se a gente tinha menos opções ontem, ofensivas, né? Vamos falar, Arrascaeta fora, Gabigol fora, Bruno Henrique fora, Pedro fora. O Arão ele poupou, talvez o Arão, questões físicas e fisiológicas, deveria poupar, eu não entro no mérito. Mas eu entro no mérito do René. A insistência do Renato Gaúcho em colocar o René no lugar do Ramon, em alguns jogos a gente podia até entender, mas no jogo de ontem, onde a gente não tinha opções ofensivas de jogo, era o jogo do Ramon. Era um jogo de deixar profundidade na lateral esquerda, e ontem a gente não teve. Isso eu vou falar. O Ramon tem que ter oportunidade, Renato Gaúcho. Não dá para você só dar oportunidade para o Mateuzinho e não dar para o Ramon. Você dá oportunidade para o Vitor Gabriel, porque ele era a terceira opção, mas você dá oportunidade para o Vitor Gabriel, você dá oportunidade para o Lázaro, e você não dá para o Ramon, que já mostrou que é um lateral que enfrenta jogo grande. Ele plantou o Palmeiras aqui no Allianz Parque em São Paulo e jogou de igual para igual e bem. Tem que dar oportunidade para o cara. Esse sim é uma escolha errada do Renato Gaúcho, mas não é que ele é o pior técnico do mundo para escolher isso. Talvez ele está sendo teimoso, mas está na hora de colocar. Está na hora de botar o Ramon para jogar. O René fez o gol, mas jogou mal ontem. Mal. Não acertava um passe, não dava uma profundidade, nenhuma opção de triangulação, nada. A sequência do jogo, quando vai para o René, o Flamengo para, desacelera. O jogo fica lento com o René. Não dá para jogar com o René. O time fica com -1 em campo, praticamente. Esse não dá. Essa postura do Renato em achar que o René é a salvação para a lateral esquerda no lugar do Felipe Luiz é uma escolha errada. Agora, é notório que o Arrascaeta faz muita falta para o time. E também outros pontos que eu já falei no canal do Felipe Fontoura. O Bruno Henrique e o Gabigol se complementam e conseguem trocar de posição em qualquer momento do jogo. O Michael com o Gabigol não deu liga ainda, não conseguem ainda se entenderem dentro do campo, mas Michael e Pedro já, porque o Pedro fica mais centralizado, então o Michael rotaciona mais e o Pedro tem as oportunidades ali de fazer o gol. Então aí é um ponto que a gente tem que colocar e cobrar do Renato. Se a gente tem muito desfalques, se a gente tem falta ofensividade, tem que treinar um time alternativo para jogar esses jogos. Você não pode ficar treinando só um time. E aí quando o jogador sai, você não tem opção? Não, você tem que ter opção. O técnico tem que ter variação técnica e tática. Não acredito que o Renato não tenha, mas não está tendo. Então precisa colocar, precisa enxergar aonde é o erro, aonde está acontecendo as dificuldades do Flamengo e treinar para isso. O Gustavo Henrique, a gente vinha pedindo opção dele junto com o Rodrigo Caio, que ele é muito melhor que o Léo Pereira, só que o cara também não tem ritmo de jogo, não dá para cobrar o cara. É um outro erro do Renato Gaúcho. Insistiu com o Léo Pereira, aí coloca o Gustavo Henrique, a meu ver, na fogueira no jogo de ontem. Porque você, rubro-negro, que acha que ganhar do Fluminense é fácil, não é não. A gente tinha 24 vitórias no Campeonato Brasileiro contra 24 do Fluminense. Estava pau a pau. Então, achar que ganhar do Fluminense é fácil, não é. Não adianta a gente achar que é o maior clube do mundo, sendo que a gente joga num campeonato
mais difícil do mundo. O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Agora a gente vive um bom momento, mas mesmo assim a gente não ganha todo jogo de goleada, nem com Jesus era goleada todo jogo. Podem ver os números. Aí, beleza, nós perdemos sim para o Internacional esse ano, falando do Renato Gaúcho. Perdemos para o Fluminense, ok, também perdemos. Empatamos com o Atlético Paranaense, empatamos com o Ceará, empatamos com o Cuiabá, ok? Aí que o Renato tem que entender e fazer o time alternativo jogar. Porque se ele levou também um peso em dizer que um time que tem 200 milhões, um time que tem o melhor elenco do Brasil, e ele não consegue fazer esse time pelo menos igualar na raça, esse é o problema. Esse é o problema. É por isso que ele está deixando margem para a torcida levantar conspirações que, a meu ver, são erradas, mas por ele não estar desempenhando um bom papel e uma boa produtividade no jogo jogado do Flamengo. Não acho que seja terra arrasada, não acho que acabou o Campeonato Brasileiro. Hoje, agora, 11h56, o jogo do Atlético Mineiro contra o Cuiabá é às 4h, e aí a gente pode ver e comentar. Mas mesmo que o Atlético ganhe, ainda acho que o campeonato não acabou. Mas o Renato Gaúcho precisa corrigir. E nós, torcedores rubro-negros, também precisamos parar de ter essa arrogância em achar que vamos ganhar todo jogo de goleada, que não é. O futebol é provado isso, que muitas das vezes o menor iguala na técnica, iguala na raça e ganha o jogo. Principalmente que a gente tem 2 agora jogos no ano super importantes. Quarta-feira, dia 27 agora de outubro, e depois, dia 26 de novembro, são jogos mais assim, principais do ano em um jogo só. É o jogo de volta contra o Atlético e o jogo único na final contra o Palmeiras. Rubro-negro, está satisfeito com o meu comentário? Não gostou? Deixe seu like, deixe seu dislike, comenta, fala o que você achou, porque aqui a gente dá a nossa opinião forte sim, mesmo que não agrade a todo mundo, porque aqui a gente está aqui para torcer para o Flamengo, está aqui para fazer essa resenha com você, debater, convergir no respeito, Se você não concordar, eu vou aceitar numa boa, mas também não acho que a gente empurrar o nosso time para uma crise maior não vai ser favorável e nem você vai ficar feliz, nem eu. Eu tenho certeza que você, rubro-negro, quer o Flamengo campeão. Você quer felicidade. Você quer quinta-feira acordar feliz, alegre, tomar sua cervejinha quarta-feira com a classificação do Mengão. Você quer ver o Flamengo campeão diante do Palmeiras. Então, rubro-negro, vamos pensar nisso, que tem muita gente querendo que o Flamengo entre numa crise e não ganhe título. Se liga, hein? Tamo junto, nação! E a gente é Flamengo. Ganhando, empatando ou perdendo. Porque eu sou Flamengo por ser Flamengo. E aqui conta um pouquinho da minha história, de tudo que eu passei com o Flamengo. E essa aqui me representa muito mais. Que ganhar aos 43 do segundo tempo, quando o Apolinho diz na rádio, acho que São Judas Tadeu acabou de entrar em campo. Reza Alessandro, Petkovic de falta! Gol em cima de um baita time que era o nosso rival Vasco. E nós ganhamos. Então, quem viu, viu. Quem não viu, procura no YouTube. Gol do Pet aos 43 do segundo tempo. Tamo junto, nação. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe, manda para geral, porque aqui a opinião é essa. Resenha Flamais, Carlos Alexandre. Um abraço.